Bom dia. Hoje eu vou dar uma aulinha pretensiosamente, mas eu acho muito importante, porque eu acho que poucas pessoas têm acesso ao conhecimento da psicologia, essa que se passa na nossa mente profunda. Então hoje eu vou dar uma explicação para vocês para o fenômeno que nós estamos vivendo nesse momento. Todo ser humano é constituído de um aparelho psíquico que está aqui na nossa mente. Eu brinco que é como se fosse uma nuvem, porque ele não pode ser pego, tá? O cérebro pode. A gente tira o cérebro de uma pessoa que morreu, por exemplo, tira para estudar. A gente pega o cérebro aonde estão os neurônios. Agora, a psique, que é onde está o nosso jeito de ser, nosso funcionamento mental, emocional e afetivo, ela é uma nuvem que fica ali, né? A princípio parece que está na nossa cabeça e de certa forma até um certo ponto está mesmo, mas na verdade ela está na gente toda. Então eu vou dar uma explicação para vocês, evidentemente é coisa que eu acredito e vou compartilhar para quem de alguma forma se afina com o que vai ouvir. Na verdade, a gente está vivendo esse fenômeno aqui, entendendo que isso aqui somos nós, hoje, aqui e agora, tá? Toda geração que chegou até o dia de hoje foi criada provavelmente e predominantemente sobre a regência do medo. O medo disfarçado de respeito, certo? Então a gente, quando criança, passamos muitos medos. Dentro da nossa casa, às vezes o medo era confundido como respeito, mesmo que a gente sofresse alguns abusos dos nossos pais, porque nas gerações deles, eles também tiveram seus medos, então isso vai se repetindo em cadeia. Então lá no fundo do fundo do fundo, nós somos uma população brasileira com muito medo, muito medo. Até porque eu disse ontem que como a gente foi um povo que nasceu sendo colonizado, vindo um grupo de fora que determinou as regras do início do Brasil, né, e definiu de alguma forma a origem do povo brasileiro, né, e depois a gente tem vários episódios que nos mexeram profundamente nos medos a nível mundial. Nós tivemos guerras mundiais, e recentemente nós tivemos um episódio que mexeu muito no nosso medo profundo, que foi a própria Covid, que nos colocou em risco de morte, a todos, sem exceção. Então, lá dentro, a gente tem uma grande parcela de medo. E o medo, a única forma que a gente tem de aliviá-lo é quando a gente é acolhido por alguém, capaz de nos abraçar, nos acolher, porque como sentimento ele dá e passa, mas ocorre que como a gente nunca, a maior parte de nós nunca recebeu muito acolhimento para o medo, a gente já cresce desde criança não recebendo esse acolhimento e esse medo fica guardado no fundo do nosso inconsciente, num lugar que a gente não tem acesso e governa a nossa vida. Então eu tenho muito medo e todos vocês têm muito medo guardados aí. Se cada um de vocês parar para avaliar, vocês vão ver que eu tenho razão. Então nós somos regidos pelo medo. O medo, tá? Ele produz em nós um sofrimento psíquico que nem sempre a gente percebe, porque sentir medo é uma coisa horrível. E aí, como o medo produz um sofrimento dentro da gente, lá na nuvem do psiquismo, esse sofrimento que a gente tem de ter esse medo lá dentro, ele vem, aqui somos nós, ele vai sair de várias formas. Em sentimentos que a gente tem quando a gente se sente desamparado, ele vai sair na forma de raiva e ódio, ele vai sair na forma de fragilidade, ele vai sair na forma de doenças mentais e físicas, ele vai sair na incapacidade nossa do amor, ele vai sair na forma de dependência e de muitas outras formas. Todas essas aqui e um tanto de outras que eu não coloquei são o que a gente hoje manifesta por causa de um medo interno muito grande, como indivíduo e como nação, tá?
Então, além das guerras que os nossos pais e nossos antepassados viveram, né, vamos falar da nossa geração, a gente passou pela ditadura, que foi uma onda de medo terrível, né? E, na verdade, o que a ditadura fez? A ditadura fez o seguinte: nós mandamos e vocês obedecem e se enquadram dentro disso que a gente quer, dentro do nosso país, é a gente que define. Ou seja, quando na ditadura, né, os governantes eles nos comandaram como povo, eles mexeram muito no nosso medo, foi através do nosso medo que mais ainda a gente aprendeu a se submeter. Aí a gente confunde esse medo com essa atitude que diz que nos direciona, e a gente então entende que quem nos dá ordem tá nos amparando, está nos protegendo, está nos dando a direção. Por isso que nós somos um povo que dessa vez se revela com muita clareza nesse processo que a gente está vivendo agora, como um povo bastante frágil, porque quando o medo está aqui dentro de nós e a gente não sabe que a gente está com ele nos fragiliza. E aí a gente precisa que alguém daqui de fora nos comande, que alguém daqui de fora nos alimente nessa fragilidade que a gente tem lá profundamente. E todos os comportamentos que a gente tem visto, que isso tudo aqui está aparecendo com muita força agora, é em resultado dessa nossa fragilidade em razão do nosso medo profundo. Então, um país, né, para ele poder estar mais forte e se desenvolver, ele precisa de pessoas que estejam cuidadas nesse medo, para que a partir do momento que a gente cuida desse medo, a gente se fortaleça e a gente não precise ficar assim tão vulnerável, sabe? Apresentando tantas manifestações que são desdobramentos desse medo. Eu vou dizer a vocês o seguinte: cada um de vocês pare aí agora com o que eu estou dizendo e me diga qual de vocês não tem medos profundos. E a gente ainda teve um episódio recente com a questão da Covid que mexeu no nosso medo de morte. Esse é um medo mais assustador que o ser humano tem. Então, a gente já está frágil, nós somos frágeis. Nós somos frágeis, porque a educação autoritária, ela que vem desde a ditadura principalmente, ela definiu que a gente tem que ficar subjugado. E quanto mais subjugado a gente fica, mais frágil a gente fica, porque aí a nossa força não pode aparecer. Como a nossa força aparece? A nossa força aparece quando a gente declara o que a gente acha, quando a gente declara as nossas oposições, quando a gente declara aquilo que a gente não quer. A gente não quer violência, a gente não quer ser submetido, a gente não quer ver nossas crianças em tamanha desproteção, a gente não quer ver nossos adolescentes falando em suicidar, né? Que eu tenho visto direto acontecer essa fala, né? Então nós somos um país que realmente precisamos de ganhar autonomia emocional. Nós precisamos cuidar disso aqui. E é por causa disso aqui que quase que metade do Brasil qualificou um ser humano de mito. Isso é uma audácia. Sabe por quê? Nós somos frágeis. Não existem mitos entre humanos, tá? Então, quando as pessoas chamam alguém de mito, essas pessoas estão tão frágeis, sabe? Que elas precisam que um mito as guie. E isso só denuncia o tamanho da dependência por causa do nosso medo, por causa da falta de crédito que a gente tem na gente. Eu peguei aqui tem vários sinônimos de mito, né? Mas um deles que eu destaco é algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Não pode, porque humano nenhum é mito. Nós somos vulneráveis, frágeis e viemos de uma situação que nos formou alimentados pelo medo. Então a gente acha que alguém de fora
que vai nos salvar, certo? Foi assim com Jesus. Agora veja bem, no domingo de Ramos, o povo chamou Jesus de rei. 5 dias depois, o mesmo povo escolheu Barrabás. Então, isso fala da falta de noção, porque o povo queria isso. O povo quer sempre, desde aquela época, para vocês verem como que do ponto de vista humano a gente evoluiu pouco. Né? Desde aquela época, essa história de Jesus nos ensina o quanto que o povo quer que alguém nos salve. Alguém tem que nos salvar desse pânico interno que a gente tem, do tamanho de fragilidade que a gente é. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo no mesmo dia que a gente levanta. E isso é um dos grandes medos humanos. Então, por favor, como que vocês vão votar numa coisa que não existe? Não existe mitos. Ninguém vai salvar vocês. Quem pode se cuidar para se fortalecer é cada uma das pessoas. Eu posso cuidar de mim para me fortalecer e cada um de vocês pode cuidar de si mesmo para se fortalecer. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso conosco. Muito pelo contrário. A gente corre o risco de, uma vez submetidos, a gente ser cada vez mais escravos da nossa fragilidade. Fiquem atentos. Eu já disse que eu não entendo muito das questões político-partidárias e nem me interessa. Eu gosto de estar sempre muito atenta à análise da parte psicológica da política. Então eu tenho uma posição política que é a favor do nosso fortalecimento como pessoa. Cada um de nós vai se fortalecer por si mesmo. Vamos achar o Deus dentro da gente, que é a nossa força, ao invés de achar que Deus é algo concreto que está fora de nós? Né? Vamos deixar Jesus um pouco fora disso, porque na verdade ele passou por um processo de destruição que quem o destruiu foi nós mesmos. Nós, o povo, que escolhemos Barrabás. Então fiquem com isso, tá bom? É a minha mensagem de hoje. Nós estamos em contagem regressiva.